Eu tenho percebido um movimento aqui no YouTube de reclamação dos vídeos curtos. E por isso nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que eu penso que você deve fazer de hoje para frente, se você já não está fazendo, que já não sou mais tão contrário ao que as pessoas têm pregado, porque eu particularmente tenho repetido isso há muito tempo, mas é ainda, de certa forma, ir contra a corrente. São pelo menos 3 coisas que me vêm à cabeça e nós vamos tentar organizar todas elas aqui nesse vídeo. Primeiro ponto, cada vez mais as pessoas estão querendo coisas que têm continuidade. Elas estão ficando sedentas por completude, por totalidade, por unidade, e estão ficando completamente exaustas, ou melhor, mentalmente exaustas da fragmentação. Então, quando você pega o celular, cara, é só você fazer o experimento, em 2 dias você percebe isso. Fica 2 dias olhando o Reels, toda hora que você puder, respondendo o WhatsApp enquanto você vai no banheiro mijar, tá com uma mão lá, uma mão no celular. Tá lá fazendo café, enquanto tu faz café, tu tá olhando o celular ali fazendo café. Começa a reparar, vive 2 dias assim, eu vou viver com o celular na minha mão, fazendo tudo toda hora que dá. Cara, depois de 2 dias tua cabeça tá explodindo assim, você tá completamente ativo, ansioso, disperso, você não consegue mais se concentrar em praticamente nada, é um negócio assustador, assim, é muito rápido de notar isso. Da mesma maneira é rápido o inverso, só que é muito mais difícil de fazer, que é, passa 2 dias sem tocar no celular para fazer as coisas, responde o WhatsApp só no computador, não olha mais nada no Instagram, não olha mais nada em lugar nenhum no celular, quer ver o YouTube, vai só no computador, só televisão, e veja o que acontece só de você não viver nesse modo de dispersão e fragmentação. Você vai perceber que a sua mente, ela é como se ela mudasse, sai um peso de cima da sua cabeça, um negócio impressionante. As pessoas estão começando a viver cada vez mais isso. Tem cada vez mais gente se tocando e entrando nesse movimento. Por quê? Porque simplesmente não é humano o que está acontecendo. A gente não consegue viver dessa forma. Esse vício dopaminérgico, ele é realmente exaustivo a um ponto que você se sente um inútil. E aí as pessoas estão tentando sair disso. Elas estão nesse movimento. Isso já começou a ter um tempo, desde que surgiu o TikTok lá em 2020, que explodiu com a pandemia e coisa e tal. A coisa foi... todo mundo foi indo pro celular e coisa rápida e velocidade. E aí veio essa febre, porque o marketing, ele vive disso. Ele vive de te deixar ansioso. Então, tudo que sai de novo tem que virar uma febre dos marqueteiros para ver se... E não é nem marqueteiro, porque marqueteiro é bom, é da galera da internet. Para ver se eles sugam o seu dinheiro o mais rápido possível. Aquela coisa, lançou o Threads, que é o Twitter do Instagram, né? 2 dias depois tinha cara assim, vendendo curso de como crescer no Threads. Cara, o bagulho existe há 2 dias, tu não sabe crescer nessa porcaria ainda, entendeu? Então não tem, é impossível que exista esse curso. Mas já tinha um monte de gente vendendo esse curso. Então, o marketing digital, ele vive de pegar uma sensação do momento e exaurir ela e transformar aquilo na última coisa importante que vai acontecer antes do fim do mundo. Eu lembro de um curso que uma vez minha esposa mostrou um vídeo de um cara vendendo um curso de comprar ouro. E ele falava, em agosto o governo vai pegar todo o nosso dinheiro, você tem que comprar ouro, compra o meu curso onde eu te ensino como comprar ouro em lugares seguros. E tipo, era julho, e não aconteceu nada em agosto, nós já passou 1 ano disso daí, o dinheiro tá lá, entendeu? Então, o digital, ele se move nisso. Então quando veio o TikTok, veio esse negócio do vídeo curto, começou todo mundo, vídeo curto, você tem que ir pro TikTok, você tem que fazer vídeo curto, se você não fizer vídeo curto vai acabar o mundo, meu Deus do céu, você não vai mais ganhar dinheiro, tudo vai acabar. E aí, caraca, velho, aí de repente tava todo mundo começando a se ver obrigado a ficar vendo como que tava o movimento dos vídeos curtos. E isso foi sugando a energia das pessoas, é tipo um dementador, sacou? Aquilo foi destruindo interiormente as pessoas. Ao ponto de, em 2023, eu me lembro, cara, começo de 2023, eu tava conversando com o André e falando, André, os vídeos longos estão voltando com uma força absurda.
isso 2 anos atrás. As pessoas se cansaram do TikTok e dessa velocidade insana, e as plataformas viram que isso não sustenta em termos monetários. Porque veja, quantas propagandas você consegue colocar em um vídeo de 30 segundos? Nenhuma, praticamente. Agora, você consegue embutir um monte de propaganda num vídeo como esse do YouTube. O YouTube embute propaganda aqui no mês. Se você não paga o YouTube Premium, provavelmente vai aparecer umas propagandas aí pra você. Então, eu percebi ali em 2023, que muita gente estava percebendo, não era o único, não era uma especial, cara, os vídeos longos vão ganhar força de novo. E aí, cara, nos últimos dias, eu tava assistindo, ontem eu assisti um vídeo do Renato Albani, e os caras puto no comentário, só dura 7 minutos, eu não acredito, eu espero uma semana pelo vídeo e só tem 7 minutos, os caras estavam puto. E hoje eu tava vendo um vídeo do Improvável, cara, eu já vi todos os vídeos do Improvável, do canal dos Barbichas, todos, eu vi literalmente todos. E aí tava os caras puto, porque o vídeo tinha, sei lá, 5 minutos. Assim, eu não acredito, a gente fica aqui uma semana e vocês postam um vídeo de 5 minutos. Então, o cara tava revoltado que só tinha 5 minutos, entendeu? Só que isso não se resume a esses 2 canais que são basicamente entretenimento. Eu tenho notado esse movimento, essa sede de, vamos dizer assim, formação dentro do espírito das pessoas, se é que eu posso dizer dessa forma. O que é essa enxurrada do vídeo curto? É isso aqui, ó. Eu vou pegar, eu tenho 2 livrinhos aqui, eu vou ver se eu acho um trecho para ler para você, que são 2 livrinhos do Byung-Chul Han. Então, eu vou ver se eu acho um trecho para falar sobre isso. Ele tem esse livro aqui, que o conhecido é este livro aqui, né, que é A Sociedade do Cansaço, em que ele já está falando, as pessoas estão ficando cansadas, elas estão num cansaço absurdo porque elas acham que tem que desempenhar de uma forma assustadora. E existe esse outro livrinho aqui que ele se chama No Enxame, Perspectivas do Digital. E nesse livro ele tem uma crítica bem interessante, apesar de eu achar que tem vários erros, inclusive, mas ele tem uma crítica bem interessante à acumulação desenfreada de informações, que não é formação e ela não ajuda a gente a enriquecer o nosso espírito. Então o que está acontecendo com a comunicação aqui no digital, ele fala assim, quer ver? Ó, o digital destrói o real e totaliza o imaginário. O smartphone abre um espaço narcísico, uma esfera imaginária onde eu me tranco por meio do smartphone e o outro não fala. Então, primeiro, você está ficando cada vez mais sozinho. Isso é notável nas gerações mais novas, como eles se sentem solitários, apesar de ter essa conexão com os amigos, com o celular, mas eles se sentem solitários. E ele fala muito aqui nesse livro sobre essa... Eu estou procurando aqui, por isso que tô dando uma travada, né? Essa excessiva acumulação de informações. Como não estava preparado, eu acho que eu não vou ficar aqui procurando e não vou achar esse negócio, né? Vou estragar aqui a continuidade do vídeo se eu ficar procurando aqui para te mostrar. Depois você compra o livro e lê aí, bem interessante. E eu acho que as pessoas se cansaram disso. Elas estão percebendo, porque a nossa alma tem esse anseio, né? A nossa inteligência pede por isso. Elas estão percebendo que elas querem algo substancial. Eu quero uma informação que ela tenha começo, meio, fim, que ela complemente o que eu preciso saber, que me dê substância para o meu espírito. E isso daí não é uma pura informação, isso é um processo formativo que precisa acontecer. Os vídeos curtos, essa loucura dos stories, dos reels, dos shorts, do TikTok, ela é o contrário, é o total oposto disso daqui. Além de você não ter uma formação, você tem uma destruição, é como se você estivesse fragmentando, essa é a sensação que eu tenho. Eu estou fragmentando a minha memória. Eu não consigo mais lembrar das coisas direito, eu não consigo mais pensar nas coisas direito, eu não consigo mais elaborar uma frase longa, um conteúdo longo, uma ideia profunda. Porque nós vamos nos habituando a pensar de forma muito superficial e veloz. Então, já está sendo notável esse movimento nos comentários dos vídeos. As pessoas pedindo pelos vídeos mais longos, as pessoas querendo ideias mais profundas. E se você é um produtor de conteúdo ou você quer viver do digital, esquece a ideia de você viver produzindo conteúdo curto. Eu falo isso desde sempre.
Só que mais do que nunca, se você ficar no conteúdo curto, você vai perder todo o teu espaço. E aí entra o segundo ponto importante desse vídeo, na minha opinião. Conforme vem o avanço da tecnologia, o que a tecnologia faz? A tecnologia, ela possibilita uma facilidade de acesso ao mediano. Então, normalmente na parte criativa, você não vai ver a inteligência artificial fazer um trabalho porco, mas você também não vai ver ele fazer um trabalho genial. Você vai ver ela fazer um trabalho mediano. Ou seja, todo mundo que está criativamente aderindo à inteligência artificial, ou seja, está tentando substituir a sua criatividade pela da inteligência artificial, ao invés de agregar as coisas, está se igualando. Então, bons e ruins, eles estão todos virando cada vez mais medianos, então eles estão cada vez mais iguais. Como eles são cada vez mais iguais, o que está se tornando ainda mais, como sempre foi, mas ainda mais gritante, o fator de diferenciação. Você ser você desenvolver a sua personalidade, você ter uma formação pessoal em que você está se desenvolvendo e você está aprofundando o seu conhecimento para daí chegar aqui num vídeo, chegar num texto e conseguir falar o que não é possível de retirar da inteligência artificial, não por uma falha da inteligência artificial, mas porque o ser humano que está usando a inteligência artificial não tem a profundidade capaz de extrair dali esse conteúdo denso. Então, conforme a tecnologia avança, você vai ver uma massa da internet ficando cada vez mais parecida. O que já acontecia, isso acontece desde que eu entrei na internet, cara. Assim, ó, desde que eu comecei a olhar os outros players e ver como o jogo funciona em 2020, eu percebi que sempre vai ter um grande grupo de gente que estão uns imitando os outros, e vai ter essa massa, essa minoria separada para os dois lados. Aqueles que são tipo, muito ruins, que meu Deus do céu, isso aqui é horrível. E os que são bons e se destacam da coisa. E assim, vou ser honesto contigo, é preferível que você comece sendo ruim e horrível e vá se desenvolvendo para chegar no bom, do que você tente pular a barreira do ruim e horrível usando algum artifício, alguma artimanha de inteligência artificial para te substituir, mas que trava o seu desenvolvimento e você pare naquela média. Porque se você para naquela média, você virou mais um como os outros, ninguém vai te notar. Esquece, não vai dar certo. E então, nós já temos dois pontos aqui. O primeiro ponto é abandonar essa ideia de ficar só produzindo conteúdo curto e rápido, porque as pessoas estão sedentas por algum tipo de formação. Elas querem ver algo substancial. Segundo ponto é, você não vai conseguir fornecer essa substancialidade que as pessoas têm sede se você se substituir pela inteligência artificial. Você vai ter que aprender a usar a inteligência artificial como parte do seu processo educativo, formativo, mas jamais como substituta para a passagem da informação. Porque se você se substituir pela inteligência artificial, todo mundo está fazendo isso. Tu percebe que você está fazendo uma coisa que todo mundo? E aí acabou? Você não vai conseguir vencer fazendo o mesmo que todo mundo? Nunca deu certo fazer isso. Então, esse segundo ponto é fundamental. O que me leva a um terceiro ponto, que para mim é o mais importante de todos. Ele assim, ó, quem não prestar atenção nisso não vai conseguir vencer na vida. O que nós fazemos aqui é a transferência das ideias de algum lugar para as pessoas que nos ouvem. O que convence as pessoas a continuar a nos ouvir, então, essas pessoas precisam continuar te ouvindo, é isso que você quer em primeiro lugar, não dá para você vender de cara. Então, a primeira coisa que você precisa conquistar das pessoas não é a venda, não é o dinheiro. É a atenção contínua. Não é só a atenção, é a atenção contínua. As pessoas têm que continuar te ouvindo. Então, o que vai fazer as pessoas continuarem te ouvindo é você pegar ideias relevantes e você conseguir empacotar essas ideias de uma forma interessante e pessoal. Ou seja, essas ideias vão passar, como eu disse no outro vídeo, por um filtro ou por uma lente tua. Só que isso exige dois movimentos. O primeiro movimento é justamente a aquisição dessas ideias. Vou te dar um exemplo. Eu estou formando uma pilha de livrinhos aqui que estão se tornando a minha linha de estudos atual.
Por que eu estou formando essa pilha de livrinhos? Porque são todos livros de marketing e negócios. Coisa que eu leio há muito tempo, mas que agora eu preciso ler tudo que eu não li ainda. Eu preciso me aprofundar mais ainda nesse negócio. Então, eu estou fazendo o quê? Reunindo uma série de ideias. Então, esse é o primeiro movimento. E aí entramos no segundo movimento, que é, eu gosto de chamar isso de sintetizar. A gente poderia chamar isso de condensar, talvez. Mas eu vou pegar essas ideias e eu vou sintetizar numa visão pessoal. Tem que ser uma visão pessoal, do tipo, esta é a minha opinião a respeito deste assunto. Veja, as pessoas pensam em opinião, elas pensam em opinião sobre o assunto corrente. Ah, o que a Virgínia fez. Ou, nossa, precisamos falar sobre esta nova mudança do INSS. Elas acham que a opinião sobre o tema, as atualidades, a política, os temas, as polêmicas do momento. Não é essa opinião que transforma desconhecidos em, vamos dizer assim, consumidores e consumidores em clientes. Não é esse tipo de opinião. É a opinião sobre as coisas que importam. As atualidades passam assim muito rápido. E como elas acontecem o tempo inteiro, então todo dia você tem uma nova notícia, uma nova polêmica, uma nova coisa, você vai ficando efêmero. Você vai ficando esquecível. Agora, quando você começa a conseguir dar uma opinião pessoal, coerente, a respeito de um tema relevante para a vida das pessoas, você se torna importante. Passa a ser importante ouvir, porque você se torna um centro, vamos dizer assim, uma espécie de guia, que é muito diferente de ser um guru. Uma espécie de guia em alguma área da vida daquela pessoa. E esse deveria ser o seu objetivo. Só que isso, olha tudo o que eu falei até agora. Para eu conseguir me tornar essa espécie de guia, eu preciso partir desse ponto terceiro aqui que eu estou falando, que é unir, trazer as ideias que eu estou aprendendo em fontes confiáveis, unir elas e sintetizar numa visão pessoal minha com opiniões coerentes que eu consigo trazer. Segundo, que é o segundo ponto, eu não posso me substituir por uma inteligência artificial achando que esse é o caminho, que eu preciso produzir mais rapidamente e fazer desovar muito mais conteúdo. Quanto mais a tecnologia avança, mais as pessoas se igualam, mais vai ser discrepante a distância entre quem não entrou nessa onda e não se igualou e os outros todos, e essa massa. Então vai ser mais fácil para pessoas que estão fazendo a mesma coisa que eu se destacarem do que para as pessoas que estão achando que se substituir pela inteligência artificial é inteligente. Isso não é. Em terceiro ponto, você só pode causar esse tipo de influência e ganhar esse tipo de importância e conseguir passar essas ideias vistas pela sua ótica pessoal se você criar conteúdos que tenham longa duração. Longa duração é coisa de 20, 30, 40, 60, 90 minutos. E não coisas de 90 segundos. E não vídeos de 5 minutos. E eu te garanto, cara, o meu YouTube, o meu canal é uma prova disso. As pessoas querem isso. E essas pessoas que querem isso são exatamente as pessoas que estão dispostas a viver uma formação pessoal. São as que estão acordando, que estão percebendo como a gente caiu nessa armadilha da superficialização das nossas ideias, da fragmentação do nosso pensamento, da nossa memória, como isso é negativo no dia a dia. Assim, ó, ninguém aguenta viver ansioso o tempo inteiro. Ninguém aguenta viver cheio de crise e preocupação e pânico do que vai acontecer amanhã. Ninguém aguenta sentar. Isso aqui, ó, é uma coisa impressionante que eu tô vendo, cara. As pessoas não conseguem mais sentar e fazer coisas simples e óbvias. Elas complicam tudo. Então você senta e tudo que você tem que fazer é preencher uma planilha. Só que você não consegue preencher aquela porcaria daquela planilha. Quando tu vê, a planilha que deveria ter tomado 15 minutos do seu dia, tomou 2 horas. Porque ele fez 200 coisas ao mesmo tempo. Tu se perdeu um monte de coisa. Tu não terminou nada. Nada teve continuidade, nada teve começo, meio e fim. Por quê? Porque esse é o estado atual do teu espírito. Porque a gente tá nisso aqui. E não é assim, o celular é seu inimigo. Não, o celular é nosso amigo.
Graças ao celular eu falo com meus pais que moram muito longe da gente, eles veem meus filhos, que são os netos deles, não tenho neto ainda, são os netos deles. Graças ao celular eu consegui falar com a minha esposa quando eu estava na Itália e ela estava na Escócia. Então assim, esse negócio não é meu inimigo. Agora, o que aconteceu é que nós nos rendemos a coisas que são, vamos dizer assim, anti-humanas. Eu andei lendo a história da filosofia, lá no começo, na Grécia, quando surgiram os pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, e depois estoicos, epicuristas, os céticos. E é curioso ver que, dadas muitas diferenças, esses caras eles buscavam, no geral, um encontro com a felicidade. Eles discordavam de muitas formas, eles cometeram vários erros de raciocínio, mas existia essa tentativa de fazer o encontro do ser humano, o meu encontro pessoal com a felicidade. E é notável como aqueles que mais se aproximaram da coisa eram exatamente os que conseguiam ter uma espécie de vida formativa. Eles estavam se formando e desenvolvendo a sua inteligência. Alguns ficaram burros, né? Mas tudo bem, acontece. Só que a tentativa geral, o espírito da coisa, de que eu preciso me desenvolver, eu preciso alcançar algo, vamos dizer assim, capacidade interior de compreensão das coisas maior. Eu preciso que as minhas ideias ganhem mais profundidade, eu preciso compreender as coisas complexas da vida. Isso era uma espécie de coisa comum entre eles. E dá pra ver como isso é um anseio humano desde sempre. E aí, pela primeira vez na história, eu não lembro, foi no livro Minimalismo Digital do Cal Newport, se eu não me engano, a gente vive esse momento em que a gente não tem mais a pausa. Não existe mais pausa para isso. Nós estamos o tempo inteiro ocupados e sempre ocupados com muitas coisas muito superficiais e fragmentadas. Então, não é como se eu tivesse sentado, ocupado, lendo um livro por 2 horas. Não, eu estou ocupado por 30 segundos num vídeo, 30 segundos no outro, 30 segundos no outro, daí alguém me chama, eu vou para lá, daí eu abro 50 abas na minha internet. Então nós estamos ocupados com 200 mil coisas acontecendo ao mesmo tempo e todas elas de duração ultra curta. Isso já está começando a doer demais dentro de muita gente. Então, pode ver o movimento das pessoas tentando achar uma alternativa, às vezes radical demais. Eu vou abandonar completamente o celular, eu não vou usar mais nada, eu vou virar um Amish, entendeu? Eu vou começar, não tem mais tecnologia na minha casa, ver a luz de velas. Então, desde a coisa mais radical e exagerada, até esses pequenos movimentos de tirar a notificação, de bloquear o tempo de uso, de conseguir, as pessoas estão sedentas por recuperar o autocontrole, por recuperar essa totalidade do ser, totalidade do espírito. Se é que se pode chamar dessa forma, eu estou falando tudo isso aqui de forma meio poética, não filosófica, não sei te explicar isso filosoficamente. Mas é a minha sensação do que eu vejo em mim e nas pessoas ao meu redor e nos meus amigos. E agora, cada vez mais nos comentários dos próprios vídeos. É assim, cara, isso aqui é tão bom que eu quero mais disso. Como é que tu me faz um vídeo de 5 minutos desse negócio que é muito bom? Então qual que é o teu trabalho se você quer ser o produtor dessa coisa? Primeiro, tem que ser bom. E uma vez que você se torna capaz de fazer algo bom, e você só consegue fazer isso com formação pessoal, e a sua formação pessoal só vai existir se você estiver consumindo você mesmo conteúdos longos, que na minha opinião os melhores são os livros. Então, primeiro, para você fazer alguma coisa, você vai ter que consumir coisas boas. Eu me perdi no raciocínio. Porque meu nariz começou a me atrapalhar, como sempre. E para você conseguir fazer isso, você vai ter que estar consumindo essas coisas. E é aí que você vai conseguir trazer conteúdos longos, que vão satisfazer esse anseio das pessoas. Dada toda essa reflexão, se você quer aprender a ter essa formação pessoal e transmitir o conhecimento que você adquire para as pessoas de forma longa e profunda, você vai gostar de conhecer a UPB School. É a única formação que existe em One Person Business, um negócio de uma pessoa só aqui no digital. E, honestamente, me parece ser o único, se não um dos raros produtos ou
uma das raras tentativas do mundo empresarial de te ajudar a encontrar a adequação correta entre o trabalho e a sua vida. E fazer isso de forma que nem você perca a sua paz e a sua alma nessa busca desenfreada por dinheiro a qualquer custo e fragmentando o teu espírito e a tua memória, mas que os teus clientes e consumidores também saiam melhores do contato com você. Então, a minha tentativa na OPB School não é só te formar tecnicamente, coisa que eu sei fazer e nós fazemos muito bem lá dentro, mas é te ajudar nessa forma mais humana, em adequar o trabalho aqui no digital a todo o resto da sua vida, para que você consiga fazer o bem para as pessoas enquanto você faz dinheiro. Isso é fundamental, isso é urgente, porque sem isso nós estamos ficando doentes mesmo quando ficamos ricos. Eu espero que você seja uma das pessoas que quer fazer esse movimento mais saudável e mais humano na sua vida. O link está na descrição para você conhecer a proposta da OPB School e entender se ela faz sentido para você.